Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula da introdução. Hoje nós vamos começar falando sobre Remember This, lembre-se disso. Ao concluir as atividades de estudo pessoal, praticar inglês diariamente e participar ativamente de seu grupo de conversação, você desenvolverá habilidades de conversação em inglês. Então olha só, quando você faz concluir as atividades. Muitas vezes nós começamos as atividades, mas acaba a coragem para você concluir a atividade. Depois, praticar inglês diariamente, mesmo que seja por 5 minutos. Tire 5 minutos do seu dia para praticar inglês diariamente. E participe ativamente. Não é só participar, você precisa ser ativo ao participar. O que é ativo ao participar? É você estar perguntando, é você estar questionando, é você estar apresentando alguma coisa. Isso é praticar ativamente. No seu grupo de conversação, quando você faz essas 3 coisas, você desenvolverá habilidades de conversação em inglês. Então, olha só o padrão, que está sendo seguido aí. Mais importante ainda, ao aplicar os princípios de aprendizado e orar pela ajuda de Deus, Ele vai ajudá-lo a alcançar seus objetivos agora e no futuro. Então você tem 2 períodos de sua vida para você trabalhar com Deus, agora e o futuro, ok? Então é muito importante você aplicar os princípios de aprendizado e orar pela ajuda de Deus. Sempre busque a orientação do Senhor, que através de seu Espírito Ele vai te lembrar as coisas que você precisa lembrar e ensinar as coisas que você precisa aprender, ok? Agora nós vamos falar um pouco sobre o mapa de estudo pessoal. O que é um mapa de estudo pessoal? Escreva seu propósito para aprender inglês. Propósito, quero aprender inglês porque... Lembra que nós falamos na primeira aula sobre por que você quer aprender inglês? Então assim, agora é o momento. Escreve aí por que você quer aprender inglês. Você pode melhorar a sua capacidade de aprender monitorando seus esforços e definindo metas para melhorar. Então, esse mapinha aqui vai te ajudar a você monitorar o tempo todo, observando como é que você está, se você está dando um esforço legal, se você não está fazendo o que você precisa realmente fazer. Use o mapa de estudo pessoal para monitorar os seus esforços. Após cada lição, estabeleça uma meta simples. Então, após cada lição, estabeleça uma meta simples. Comemore seu progresso. Cada esforço aproxima de seu objetivo. Vamos falar sobre isso aqui. Após cada lição, estabeleça uma meta simples. Estudou a lição de hoje, viu algo interessante? Vou trabalhar em cima disso. Vou memorizar tantas palavras. Vou aprender 2, 3 frases. Então todos os dias você tem que ter essas mini metas, Talvez até nem sejam mini metas, mas sejam micro metas que você tem que ter todos os dias para poder estudar. E aqui existe um gráfico de cores que vai mostrar o tipo de esforço que você está colocando. Se o esforço for mínimo, tipo mínimo 0, então você vai marcar o vermelho naquela lição. Se for um esforço moderado, amarelo. Se for um esforço significativo, tipo, poxa, eu me empenhei nessa aula, eu escrevi, eu anotei, eu ouvi, se você fez isso, então verdinho. Então vamos ver aqui alguns exemplos de como fica. A lição está aqui, tem uma lição de exemplo, estudar o princípio de aprendizado. Você estudou ativamente, foi lá, praticou, aplicou, verde nele. Memorizar o vocabulário, você viu o vocabulário, escreveu, mas não teve muito tempo assim para parar para estudar, então foi o amarelinho. Praticar os padrões, você devia ter praticado os padrões, que é o quê? Saber a posição das palavras. Toda vez que falar em padrão, é a posição das palavras, ok? Você não estudou, não sentou para copiar, ou para reproduzir, ou para fazer alguma coisa do tipo, você não fez? Então, seu esforço fica no vermelhinho. Praticar diariamente, todos os dias você está praticando, de alguma forma você está praticando, vai lá e marca o verdinho. Minha meta, então aqui é o lugar onde você vai colocar a sua meta simples. Lembra da meta que nós falamos? A meta simples ou a micrometa. Ao orar, usarei novas palavras do vocabulário em inglês. Sabe o que é interessante disso? Você pode escrever algumas palavras em inglês na sua oração. Você pode pensar, É interessante que todas as vezes que nós formos orar, nós precisamos pensar o que vamos conversar com o Senhor. É a mesma coisa quando a gente vai pedir uma coisa para o nosso pai, ou para a nossa mãe, ou para um líder, a gente pensa primeiro nas palavras que nós vamos usar, Com o Senhor não seria diferente. E, ao contrário, você pode escrever algumas palavras
para que você possa utilizar durante a oração essas palavras, tá? Para na hora que você colocar, você incorporar essas frases em você mesmo e usar na oração. O exemplo aqui na lição 1, eu tenho o seguinte: tá tudo lindo aqui, tudo perfeitinho, esperando você marcar. E a meta, já tem uma meta aqui para você. Leia a introdução, já estamos fazendo nossas 3 primeiras aulas aqui da introdução. Concluir a sessão estudo pessoal da lição 2. Então aqui mais uma meta, concluir a sessão estudo pessoal da lição 2. Então você vai marcar aqui a lição 1, você vai analisar. Uma coisa que eu recomendo assim fortemente para vocês é: antes de você estudar uma lição, olha a lição toda, ok? Fique de olho no que você vai ver. Faça o que nós chamamos de scanning, um escaneamento de leitura, não uma leitura profunda, mas um escaneamento de leitura que você vai fazer para ver o que vai acontecer, para ver o que está te esperando lá nas próximas páginas. Aí depois você volta e começa de fato a lição. Então esses exemplos aqui estão em todas as lições. Se repete novamente aqui para todas as lições. Nós temos aqui 25 lições que você vai estudar, tá? E é muito importante que você faça essa parte toda sobre o estudo pessoal, ok? Agora nós vamos entrar numa parte muito importante, muito interessante, que é sugestões de estudos, study suggestions. Você pode usar as sugestões abaixo para melhorar o seu estudo. Gente, presta atenção nesse momento que nós vamos passar sobre essa parte aqui. Tenha um caderno e uma caneta. Aliás, todas as aulas têm um caderno e caneta para que você possa entender o que você precisa aprender, aplicar ou lembrar na questão de estudo com o inglês, ok? Vamos lá. Study the principle of learning. Estude o princípio do aprendizado. Primeira coisa, ore. Comece e termine seu estudo com uma oração. Não é só começar, é terminar também o estudo com a oração. Peça a Deus que ajude você a compreender e aplicar o princípio. Não precisa nem comentar muito a respeito disso, né? Segundo, ouça o Espírito. Preste atenção aos pensamentos e sentimentos que tiver, mesmo que eles pareçam não ter nada a ver com o que você está lendo. Olha isso, gente. As 2 impressões mais fortes que o Espírito Santo nos passa é os pensamentos e sentimentos. Então fica atento quando você estiver estudando, aparecer alguma coisa na sua cabeça, mesmo que não tenha nada a ver, escreva. Se acostume a escrever os pensamentos e sentimentos que você tem. Isso são chamados de impressões, né? Nós temos falado muito a respeito disso no ensino da igreja, de nós prestarmos atenção nas impressões que nós temos no estudo das Escrituras, e é muito importante fazer isso. Registre seus pensamentos e sentimentos, acabamos de falar, né? Faça o que o Espírito está inspirando você a fazer. Terceiro, escreva palavras e frases inspiradoras. Olha que legal! Você pode encontrar certas palavras e frases que sejam pessoalmente relevantes e que o inspirem e motivem. Então, existem muitas frases dos profetas, das Escrituras, que você pode escolher essa frase e colocar em destaque lá para você ver. Toda vez que bater aquele desânimozinho lá, você vai ler essa frase, tá? Ou faça como, por exemplo, um estandarte. Cria um estandarte. Não tem um estandarte da verdade que Joseph escreveu? Então, cria agora um estandarte pessoal, assim como o Moroni, né? Em lembrança da minha família, da religião, das terras e tal. Faz uma lembrança, ou melhor, faz um estandarte, coloca assim: em lembrança do meu aprendizado, de um salário melhor, de uma vida melhor, de entender melhor as coisas. Faz um estandarte desse, gente, coloca lá na porta do teu guarda-roupa. E todos os dias você lê isso, toda vez que você ficar desanimado, tá bom? Escreva-as em um lugar onde você possa vê-las. Coloque-as no espelho ou no seu telefone. Coloque onde você puder colocar. Vai escrever o estandarte do aprendizado da língua inglesa. Coloca lá, ou até um nome mais curto que você quiser. 4. Aplique o princípio de aprendizado. Pense em como você pode aplicar o princípio de aprendizado, as citações, as escrituras à sua vida. Registre o que aprender ao aplicar o princípio do aprendizado. Então, toda vez que passar o princípio do aprendizado, lembrar você de alguma coisa, anota. Escreve isso. Uma ideia nova, anota. Gente, toda vez que vocês tiverem uma ideia nova, anota essa ideia, ok? 5º, leia mais.
leia as escrituras ou discursos de conferências relacionados ao princípio de aprendizado. Um livro que eu gosto muito, que a igreja nem está usando muito, é O Ensino Não Há Maior Chamado. Aquele livro ali para mim foi uma faculdade a respeito de ensinar qualquer coisa. Hoje nós temos também o Ensinar a Maneira do Senhor. Então esse é um manual que está lá no aplicativo da igreja que você pode começar a estudar também para saber como que você pode aprender as técnicas de aprendizado que existem nesses manuais, ok? Aprenda novo vocabulário. Escolha algumas palavras do princípio de aprendizado que deseja aprender em inglês. Procure as palavras, converse com outros alunos sobre o que as palavras e as frases significam para eles. Então, aprender uma palavra nova, não sabe o uso dela? Vai lá, conversa com alguém que saiba. Ou hoje em dia nós temos até à mão a inteligência artificial. Você pode ir lá escrever a inteligência artificial, colocar aquela palavra lá e pedir para a inteligência artificial te dizer o significado e a aplicação. Olha só, significado e aplicação da palavra ou frases. Vai ser perfeito. Inteligência artificial vai ser uma grande ajuda para você durante o aprendizado de inglês também. Existe um aplicativo chamado Quizlet, que é onde você pode escrever o seu vocabulário novo, colocar palavras novas com inglês e português e ainda tem a tradução. Procura esse aplicativo, Quizlet, ok? Do sexto aqui agora nós vamos para ainda estamos aqui nessa parte. Sétimo, revise. Reserve um tempo para revisar periodicamente as palavras que aprendeu anteriormente. Isso o ajudará a ver o quanto aprendeu e a não esquecer as palavras. Então olha isso, gente. Revisão. O que a palavra revisão quer dizer? Revisão. Re é tudo aquilo que se repete. Visão, aquilo que você viu. Então você vai pegar aquilo que você viu antes e vai ver de novo. Vai fazer uma revisão. E o interessante, não sei se isso já aconteceu com alguns de vocês, você assistiu um filme pela primeira vez, legal, gostou muito do filme, passou um tempo, quando você assiste aquele mesmo filme, você presta atenção em coisas que você não tinha visto antes, ou até mesmo a leitura do livro de Mórmon. Quando você faz a leitura do livro de Mórmon, da Bíblia, que você lê e faz pela segunda, ou terceira ou quarta vez, você vai aprender coisas que você não tinha aprendido antes, que não tinham saltado nos teus olhos antes. E isso não acontece só com as escrituras ou com o filme, isso acontece com tudo que a gente estuda. Então é muito importante que você sempre revise tudo aquilo que você está aprendendo, até uma receita de bolo ou alguma coisa, sempre revise para ver se você não deixou passar nada, ok? Vamos voltar aqui para a primeira parte, onde diz memorize vocabulário. Vamos lá. Concentre-se no significado e na pronúncia. Como eu falei antes, se for utilizar a inteligência artificial, significado, ele vai dar a pronúncia lá também e a aplicação. Pratique repetir a palavra em voz alta. Gente, leitura em voz alta. Não vou dizer mais nada, só vou dizer isso. Façam leitura em voz alta. Qual é o tom? Qual é a altura? A mesma altura como se você estivesse falando com seus familiares ou amigos. Repetir a palavra em voz alta e pense no significado da palavra. Cara, eu ensino isso. Eu estou achando interessante esse novo manual do English Connect, porque ele está falando de tudo que o Espírito me ensinou há muitos anos a respeito de ensinar inglês. Tudo isso, quando você lê a palavra em voz alta e você pensa no significado da palavra quando você está lendo. Eu tenho ensinado isso muito para os alunos e isso tem feito muita diferença no aprendizado deles. E eu estou achando incrível isso, porque agora está aqui no manual da igreja, está tudo perfeito. Isso para mim é uma confirmação de muitas verdades. Aprenda a pronúncia de cada palavra e pratique até pronunciá-la corretamente. Isso aqui é super importante você entender. Por que é super importante você entender? Eu tenho um aluno que ele tem muita dificuldade em entender o que é falado. Só que ele lê muito bem, ele até fala inglês, mas qual é a dificuldade? A dificuldade é que ele não fez a prática da leitura em voz alta. Ele tem uma certa preguiça de fazer a prática da leitura em voz alta. Quando você vai fazendo essa prática da leitura em voz alta, ou de texto, ou de frases, ou até de músicas que você goste, aquilo vai começar a soar na sua mente, vai começar como se fosse uma semente plantada. E quando você ouvir a palavra de novo, você vai reconhecer. Então olha só isso. Ouvir e entender é reconhecer.
Só que você não pode reconhecer uma coisa que você ainda não conhece. Então você precisa conhecer o que de uma palavra? Você precisa, primeiro, conhecer como se escreve a palavra. Segundo, como se pronuncia a palavra. Terceiro, o significado da palavra. Então essas 3 coisas você precisa saber de uma palavra. E uma quarta aí de quebra é como ela se comporta quando está perto de outras palavras, tá? Então entenda muito isso, é super importante como você pode conhecer uma palavra. E aí quando você ouvir aquela palavra de novo, você vai reconhecer e o teu ouvido vai melhorar muito. Continue até conseguir dizer a palavra com confiança e saber o que ela significa. Só isso. Treine até você, por exemplo, uma frase que praticamente todo mundo é fluente. Qual é? What's your name? Quando você fala isso, você nem pensa no significado da palavra, porque você já sabe o que ela é, você já sabe a pronúncia, você já sabe o que você vai ter de retorno. Então, o mesmo poder e domínio que você tem sobre a frase What's your name, você tem que ter sobre todas as outras palavras que você vai estudar. E quando isso acontecer, bingo, você está falando inglês fluente, ok? 2. Pratique com flashcards. O que é flashcard? Flashcard, primeiro, é um cartão que de um lado tem português e do outro lado tem inglês. O aplicativo que eu mencionei agora há pouco, o Quizlet, ele é um aplicativo de flashcards. Existem outros também, mas eu sou muito assim, próximo do Quizlet, né? Eu gosto muito dele, que tem mais funções além do flashcards. Use cartões de anotações ou um aplicativo Quizlet para criar flashcards. Escreva a palavra de um lado e uma definição, tradução ou imagem do outro. Quizlet. Faz tudo isso o Quizlet. A repetição é a chave para se memorizar o vocabulário. Na verdade, não é só a repetição que é a chave para memorizar o vocabulário. A repetição é a chave da lei do aprendizado. Então, repita tudo através dos flashcards. Pratique palavras em frases, ok? Aprender uma palavra nova. Pega uma palavra, por exemplo, entra lá na inteligência artificial e coloca assim: eu gostaria de saber o conceito dessa palavra e que você construísse 5 frases de como usar essa palavra. Nossa, isso é lindo. Coloca assim. Nossa, você vai descobrir ali o fogo. Certeza que vai. Ok? Pratique palavras em frase. Ok. Pratique dizer a palavra que você está aprendendo em uma frase. Você pode usar os padrões de frases para praticar as palavras que está aprendendo. Tá, você vai ver o padrão. Lembra que eu falei sobre o padrão? Toda vez que você vê um padrão, você tem que entender que é a posição que a palavra é usada. E você pode trocar aquela palavra, tem que ser a palavra da mesma classe, ou seja, se é um verbo, coloca um verbo no lugar. Se é um pronome, coloca outro pronome. Se é um adjetivo, coloca outro adjetivo. Não troque as posições das palavras, elas são sempre as mesmas na forma que elas estão, ok? 4, use a palavra. Pense em situações em que você usaria a palavra em sua vida diária. Legal. Você vai parar, vai pensar, como é que eu posso usar isso? Tá, aí você pode colocar lá, como eu falei, na inteligência artificial, colocar 5 aplicações. Pratique a situação até que pareça natural usar a palavra. Até que pareça natural, que ponto é de what's your name? Sempre se lembra disso. What's your name? Ao ir para o trabalho, para a escola, para lojas ou para outros lugares, use as palavras em sua mente para descrever as coisas. Então comece a observar o mundo com um ponto de vista diferente. Comece a observar de como você vai entender ao aplicar aquela palavra. O que está escrito no outdoor, por exemplo, ou em uma loja na vitrine? Como é que eu falo aquilo em inglês? Ok? Observe as palavras. Procure e ouça, acabei de falar isso, né? Procure e ouça novas palavras ao longo do dia. Você pode aprender com filmes, programas de TV, livros, podcasts ou músicas. Escreva as novas palavras. Então brinque com elas, faça frases, mandem um WhatsApp para os amigos. Manda uma frase assim legal no WhatsApp para eles, entendeu? Você vai gostar muito de fazer isso. Vai criar até um certo hábito de você estar fazendo isso sempre, ok? Vai ser muito legal. Aprenda mais, use um dicionário para aprender mais sobre novas palavras. Aprenda definições, classes gramaticais, a estrutura das palavras, pronúncias e frases de exemplo, ok? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui.
Dicionário. Hoje em dia, qual o dicionário mais utilizado? Google Tradutor. Ótimo. Existem outros dicionários também, como Lingui e tal, você pode utilizar. Utilize esses dicionários para você aprender mais sobre as novas palavras. Inclusive, só lembrando novamente sobre a inteligência artificial, pode ser um dicionário formidável, porque sempre vai te dar o que o Google Tradutor ou o Lingui não te dão, que é o conceito e as aplicações. Embora o Lingui tenha algumas aplicações legais da palavra, mas quando você utilizar a inteligência artificial, baixa lá ChatGPT ou seja da tua preferência a inteligência artificial e sempre trabalhe com conceito e aplicação. Aprenda definições, conceitos, né? Classes gramaticais. O que são classes gramaticais? Se é um verbo, se é um adjetivo, se é uma preposição, se é um pronome, ok? Começa a buscar o significado, os nomes dessas palavras, né? Estrutura das palavras. Qual a estrutura da palavra? Quando é uma afirmativa, quando é uma negativa. Tenta lembrar isso também na tua língua. Quando é uma interrogativa, a diferença de uma interrogativa para uma pergunta. Você precisa entender isso. Existe diferença de uma interrogativa para uma pergunta, ok? A estrutura das palavras. Como assim estrutura das palavras? Por exemplo, tem a palavra helpless e helpful. Helpful é uma coisa útil. Helpless é uma coisa que é inútil. Então, o less significa algo menos, algo que não tem importância, que é vazio. E o full significa que a pessoa é aquilo, que a pessoa tem aquela habilidade para isso. Então, você tem que aprender, que é o que nós chamamos, a estrutura de palavras, nós chamamos de prefixos e sufixos, tá? Então procura saber a respeito, vai lá na inteligência artificial, olha a dica de ouro. Quais são os prefixos e sufixos utilizados no inglês? Se você colocar isso, você vai conseguir aprender mais de 400 palavras em inglês rapidinho. Coloque os conceitos e aplicações, faça uma lista, faça uma tabela de sufixos, de prefixos, ok? Pronúncia de frases de exemplo. Então, esse aqui seria a prática, tá? Então, muito importantíssimo você fazer essas coisas, né? Nossa aula de hoje vai até aqui, depois nós vamos entrar aqui no Practice the Patterns ou Practice Daily. E logo nós terminamos essa parte de introdução. Espero que você tenha gostado muito da aula de hoje. Compartilha a nossa aula, segue o nosso canal, toca no sininho para toda vez que tiver uma aula nova, você clicar e aprender mais. Cola aqui com a gente. Se você ainda não está participando do nosso grupo, entra no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai poder ter contato sempre. Esse é o canal Inglês pela Fé. Eu sou o professor Ed, estarei aqui para te ajudar sempre. Um abraço e até a próxima aula. See you later!